Oi, boa noite. Nós tivemos uma falha aqui na conexão da internet. Estamos voltando com a nossa live para a gente dar início com a nossa live com a professora doutora Felícia Miranda. Isso, tivemos um probleminha aqui na conexão, mas já estamos voltando. Isso, vamos aguardar as pessoas voltarem. Isso, professora. Tivemos um probleminha, não sei se era na minha ou na sua. Na minha eu já consegui resolver. Já mandei para você aí de novo o convite. Vamos aguardar a professora doutora Felícia. Isso. Voltamos, caímos, mas voltamos, né? Ah, sim, que bom, deu certo. Deu certo? Se foi a minha aqui, eu tirei aqui da internet para ficar no 4G, porque estava oscilando aqui. Se for a minha, já vai dar certo. Então, a professora doutora Felícia Miranda, pode se apresentar, professora? Olá, boa noite novamente, então, a todos. Eu sou Felícia Miranda, eu sou aqui de Bauru, em São Paulo. Terminei recentora formada aqui pela USP de Bauru e atualmente aqui pelo Departamento de Ortodontia da USP de Bauru. E é um prazer imenso compartilhar aqui essa live. Isso, e como eu estava falando, né, para falar do MAMP, tem que falar com a mãe do MAMP, né? Uma das mamães do MAMP, né, professora Felícia? Tá me ouvindo bem agora? Ah, sim, verdade. O MAMP foi um dos meus grandes presentes, Fabiane. Tá oscilando ainda. Deixa eu ver. Vamos ver. Tudo bem? Tudo bem? Alô, testando, pessoal. Vocês estão nos ouvindo bem? Quem está. Estão falando aqui pra gente que o seu áudio está meio travando, professora. Ah, sim, deixa eu tentar mexer aqui. Eu tô te ouvindo bem. Tá, eu acho que agora sim. Ah, tudo bem? Testando, pessoal que está conosco, estão nos ouvindo bem? Tudo bem? Coloquem mãozinha pra gente aí e já aproveitem, mandem o aviãozinho para os amigos, para os colegas, porque eles não podem perder esta live, né, professora? Verdade, isso aqui é um assunto hot topic, né? Isso, hot top. E como a gente estava falando, é um assunto que precisa ser bem assim. A gente precisa olhar para esse assunto com muito bons olhos e com esperança, que é um protocolo que veio para nos ajudar e preencher uma lacuna, né, professora? Está oscilando bastante o dela. Vamos ver, professora. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a professora Felícia? Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Não. Não, não estou te ouvindo, não. Vocês, pessoal que estão comigo aí, vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Estão ouvindo a Fabiane? Não ouvi. O seu áudio não está saindo, professora. Seu áudio não está saindo. Isso, deixa ela. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Continuem conosco. Problemas técnicos, quem faz ao vivo é assim mesmo. Já a professora Felícia vai estar aqui com a gente. E já aproveitem, pessoal, e já mandem aqui para mim as perguntas que vocês têm relacionado ao MAMP. Quem conhece esse protocolo de tratamento,
pode já ir mandando pra gente aqui, para eu poder discutir tudo com a professora Felícia, que como eu estava falando com vocês, ela aqui, ela fez o doutorado dela pautado neste protocolo. Isso, ela já está aqui comigo. Isso. Felícia? Felícia, me ouvindo? Ainda tô te vendo. Eu acho que o problema tá pro meu áudio de vídeo chegar aí, né? Isso, exatamente, sabe? Aqui tá rodando aqui, sabe? Eu tô vendo a sua imagem congelada, sabe? Ah, sei. Oscilando a internet. Oi, está travado. Eu te ouço e te vejo bem. Eu estou te ouvindo agora, agora a sua imagem está congelada, sabe? Sim. Será que a gente sai e conecta novamente? Como que você sugere? Peraí, tô tentando aqui. Já coloquei pelo 4G. Aham. Tentar mais uma vez. Eu vou chamar novamente, tá? Tá, ok, beleza, combinado. Vamos aguardar, problema de conexão. Vamos aguardar um pouquinho a professora. Enquanto isso, mandem aí o aviãozinho para os amigos de vocês ortodontistas para estarem aqui conosco. Vamos aproveitar esse tempinho aí que nós estamos tentando nos conectar. E a minha filha me manda, mãe, me manda um beijo. Filha, um beijo para você, viu, minha filha? Vamos aguardar a professora. Isso, ela já está. Isso, ela já está tentando lá conectar comigo. Vamos aguardar um pouquinho. Sim, Bruno, você não conhece, então você vai ver que protocolo maravilhoso que veio preencher uma lacuna para os tratamentos da maloclusão de classe 3. Tá? Fica conosco aí que você vai conhecer esse protocolo e, como eu falei, a professora Felícia estuda a fundo sobre ele. Então, ela tem muito a contribuir para conosco aqui nesta noite com esta live. Isso, vamos aguardar um pouquinho. Isso, aqui a professora já está aqui. Vamos aguardar. Oi, Felícia. Vamos ver. Vamos indo, tá meio. A sua imagem tá congelada, mas eu estou te ouvindo. Isso. Ok? Tudo bem aí com você? Tá me vendo e me ouvindo, professora? Ah, que bom. Tá bem oscilando. Felícia? Não tô. Oi. Agora tô te ouvindo. Deixa eu ver. Oi?
Tá muito lento, né, pessoal? Vocês também estão sentindo, estão tendo esse mesmo problema aí, não estão? Vocês estão me ouvindo, não estão? Isso. Vamos ver. Vamos aguardar a professora. Tivemos um probleminha técnico aqui, estamos tendo oscilação grande da internet. Isso, Lidiane tá me ouvindo, ok. Vamos aguardar então a professora entrar para a gente tentar mais uma vez. Isso, vamos aguardar um pouquinho. E já aproveito aí, já que nós temos esse tempinho, pensem aí um outro tema legal que vocês querem que a gente traga aqui para a live da Ortomestre para a gente debater e trazer mais conhecimento para todos nós. Qual é um tema que você quer estudar, que você tem curiosidade, que você tem dúvida? Eu preciso de sugestão, pessoal, também para a gente poder fazer um trabalho bem legal, de realmente maior aproveitamento para todo mundo, porque a minha intenção realmente é ajudar todos vocês, tá? E assim também aprender, é claro, porque o aprendizado e o conhecimento não tem fim, né? Então, aproveito e já que a gente tá com esse tempinho aqui esperando a professora entrar aqui comigo na live, por motivos de conexão, estamos aguardando ela, para vocês me mandarem algumas sugestões, certo? Vamos aguardar um pouquinho aqui. Logo eu vou estar aqui, já falei com o nosso professor também aqui, o professor Dr. Roberto Maia, logo vai estar também comigo aqui participando de uma live. Provavelmente na outra semana vamos estar falando também de temas atuais dentro da ortodontia. Professora Felícia já está aqui novamente. Felícia, agora eu acho que foi, hein? Será? Conectei em outro telefone. Acho que... Hã? Conectei em outro telefone. Será que agora... Agora eu acho que foi. Agora eu acho que foi. É assim, quem faz ao vivo é isso, né, Felícia? Com certeza. Não, a internet agora na pandemia ela é minha melhor amiga, mas também é minha... que me deixa na mão nos momentos mais inoportunos, né, Fabiana? Hoje aqui tava muito ruim a internet, como eu tava te falando aqui. Eu tava até com medo de ser a minha, mas tá tudo certo. Agora tá perfeito. Professora Felícia, vamos voltar então. Se apresente para o nosso público, para os nossos colegas. Agora sim que todos me escutam, que estão me vendo direitinho. Pessoal, eu sou a professora Felícia. Essa da internet péssima aqui em Bauru. Prometo que a internet não é esse terror em Bauru. Só hoje. Eu sou pós-doutoranda em ortodontia aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. Terminei meu doutorado ano passado, utilizando um protocolo que é o que nós vamos conversar hoje, que é o protocolo MAMP, que foi desenvolvido durante minha pesquisa de doutorado, né, Fabiane? Belíssima sua pesquisa, belíssima sua pesquisa. E como eu falei, né, que entrou agora, porque essa live vai ficar gravada. Então, vamos repetir. Eu tinha que falar com uma das mamães do MAMP. Então, por isso que eu falei, a Felícia tem que falar comigo, para trazer mais conhecimento para os nossos alunos, para os nossos colegas e divulgar mais ainda esse protocolo, que tem a honra de ser brasileiro, né? Ah, sim, com certeza. Como eu falei também antes, o protocolo MAMP é o meu presente, um presente que eu recebi aí da professora Daniela Garibe, de compartilhar comigo esse projeto que tem um potencial assim tão grande e realmente eu tenho vontade de divulgar ele muito para todo mundo ouvir, por causa de todos os benefícios, toda a acessibilidade, tudo que ele consegue oferecer de vantagem para os tratamentos do paciente do padrão 3. Né? Então, é realmente algo que merece essa divulgação. Sim, e já que nós caímos da primeira vez, eu vou repetir, né? A nossa professora Daniela Garibe, que eu também tive contato com ela aí em Bauru, foi uma das professoras da minha banca de doutorado, uma professora que a gente se espelha e tem um carinho muito grande pela pesquisadora que ela é,
pela seriedade que ela é e pela mulher que ela é, né? Uma mulher de tantas funções e faz todas elas brilhantemente, né? Então a gente tem que respeitar e mandar um abraço muito grande para ela, que afinal nós somos filhas da USP de Bauru, né? Então ela também faz parte de toda essa divulgação e todo esse caminho que a gente vem percorrendo, né? Sim, com certeza. A professora Daniela, quem tem a oportunidade aí de passar qualquer tempinho, ou numa sala de aula, ou sob orientação acadêmica, já percebe que ela é uma pessoa muito iluminada, inspiração para nós, como mulher, como ortodontista, pesquisadora, professora, e um ser humano aí realmente sem palavras, sem palavras. Também deixam aqui um abraço, um agradecimento, uma gratidão enorme pela professora Daniela. Sim, então vamos lá. Felícia Miranda, me fale como surgiu o MAMP, como ele foi desenvolvido, como nasceu o MAMP. Olha, o nascimento do MAMP, Fabiane, tem de alguns anos atrás, aí lá no começo, no final do meu mestrado. No final do meu mestrado, a professora Daniela, eu falei para ela que eu gostaria de fazer a seleção para o projeto, para o doutorado, né? No ano seguinte. E aí foi quando ela já Que ano que era isso? Que ano que era isso, Felícia? Só para eu ter uma ideia. Eu já tinha saído daí de Bauru, né? Que ano que foi isso? Foi 2017. 2017. Ah, sim. Ah, sim, eu já tinha saído. Eu terminei meu doutorado em 2010 e 2013 eu fiz o pós-doc. Ah, entendi. Então, aí o pós-doc você ficou quanto tempo? Eu fiquei 6 meses. Ah, então já tinha Foi saído. continuação da minha pesquisa. Uhum. Ah, entendi. Aí foi em 2017 que ela conversou comigo e propôs, então, essa ideia de projeto. Seria um ensaio clínico randomizado, no qual nós recrutaríamos paciente do padrão 3, já começaria o desafio daí, porque é a maloclusão mais incomum da ortodontia, então o primeiro desafio já seria na seleção dos pacientes. Então nós propomos um projeto de um ensaio clínico randomizado, recrutando pacientes do padrão 3 para serem tratados na adolescência, com uma proposta aí derivada da proposta do Hugo de Klerk, que é aquela com as mini placas. Então ele surgiu aí como uma proposta derivada, né? Uma simplificação da técnica, porque nós percebíamos que nós não conseguíamos aplicar a terapia do de Klerk em todos os pacientes. O custo é muito alto, é muito elevado, e isso deixa a técnica mais custosa e mais complexa de ser realizado. Então, seria uma tentativa de deixar o tratamento do padrão 3 mais acessível, né, considerando essa nova janela de oportunidade que o professor de Klerk desenvolveu. Até há poucos anos atrás não tinha nada, não tinha nenhuma opção terapêutica para tratar os pacientes do padrão 3. E aí, quando ele desenvolveu aquela técnica com mini placas, isso foi de grande expressão, né, na nossa área. Uma expressão muito grande, porque permitiu um tratamento que antes não era possível. Só que a gente não estava realmente conseguindo aplicar tanto essa técnica aqui nos consultórios, na faculdade, e aí por esse motivo foi essa ideia, tentar simplificar, ver se poderíamos substituir todas aquelas mini placas por mini implantes. E aí surgiu a ideia, então, de substituir as 2 mini placas do arco superior por um expansor híbrido, com 2 mini implantes na região anterior do palato e 2 mini implantes aqui na mandíbula, no lugar das mini placas. Aí uma pequena modificação que a gente fez, só que a gente colocou os mini implantes um pouquinho mais para distal. O professor de Klerk usa na mesial dos caninos, nós usamos na distal dos caninos. Por causa da bossa do canino aqui, o mini implante fica mais próximo da mucosa, é por esse motivo, só que a gente fez essa modificação na localização. Mas foi aí, foi essa ideia, esse start daí que tudo começou. E aí comecei fui atrás dos pacientes, fomos atrás do expansor, dos mini implantes, para desenvolver toda a técnica. Isso, então quem está aí conosco, aí como o Bruno passou aqui para mim, que está com a gente aí, que ele ainda não conhece o protocolo. Então, é um protocolo, professora, que é recomendado e indicado para a correção do padrão 3, isso? Isso, para o padrão 3, só que ele é numa idade um pouquinho mais específica. É para correção do padrão 3 naqueles pacientes em que o canino inferior já irrompeu e antes aí até pelo menos entre
pré-pico e o pico de crescimento da adolescência. Tá? Então, nós sugerimos uma idade entre 9 e 12 anos aproximadamente. Então, é importante que o nosso paciente esteja realmente dentro do surto de crescimento, né? Sim, tá? Uma vez que o paciente já passou pelo pico de crescimento, aí os resultados já começam a ser limitados do ponto de vista ortopédico. Certo, aí teria mais um efeito ortodôntico, seria isso, professora? Isso mesmo. Então, assim que nasceu o MAMP, né? E qual é, então, a diferença entre o MAMP e o protocolo do professor De Clercq, o BAMP? Porque a gente tem que deixar muito claro para quem está conosco aí que são protocolos para o padrão 3, para a idade de, você falou 10, né? 10, 12 anos, mais ou menos, é isso, né, professora? Isso. 9 a 12, mais ou menos. 9 a 12 anos, 9 a 12 anos, que esteja no surto de crescimento. Qual que é a diferença entre os dois protocolos? Ó, existem algumas diferenças. Já vou falar assim de antemão que o protocolo do Hugo De Clercq é o padrão ouro para se tratar o padrão 3 na adolescência. Por quê? A gente vai ter uma ancoragem óssea absoluta, uma grande estabilidade das placas e nenhum apoio dentário, né? Então, do ponto de vista de padrão ouro, de qual seria o melhor nesse sentido de eficiência, seria com certeza as mini placas. Agora, as diferenças entre os dois... E essas mini placas aí, elas são colocadas onde mesmo, professora? As mini placas, o De Clercq, as duas da maxila são colocadas lá na crista infrazigomática e as duas da mandíbula são colocadas aqui na região anterior, na mesial dos caninos inferiores permanentes. Tá? Os caninos inferiores também têm que estar rompidos já os permanentes. E aí, então, a terapia MAMP ela é derivada, totalmente derivada da terapia do De Clercq. A primeira modificação é que no arco superior, ao invés das mini placas, nós utilizamos um expansor híbrido, um expansor do tipo MARP, com 2 mini implantes, tá? Por serem pacientes jovens, nós não tínhamos a necessidade da colocação de 4 mini implantes. Então, eram 2 mini implantes na região anterior do palato, com ancoragem. E na mandíbula, nós colocamos os mini implantes na distal dos caninos. E aí, nas duas terapias, a força é promovida por elásticos de classe 3. E aí, então, nós utilizamos os elásticos de classe 3 lá do gancho, que estava posicionado nos molares superiores, até os mini implantes inferiores. Então, essa parte dos elásticos, as duas terapias têm muito em comum. Agora, uma diferença que nós podemos mencionar entre as duas, então, a primeira é o custo, né? O custo das mini placas em relação aos mini implantes. Os mini implantes apresentam um custo muito mais reduzido e a complexidade cirúrgica dos mini implantes também é menor, né? E em relação à colocação dessas ferramentas, também, né? Os mini implantes são muito mais acessíveis para o ortodontista. O ortodontista é mais amigo do mini implante, é mais fácil ele próprio instalar no consultório. Então, essa também eu considero uma diferença relevante das duas terapias. Sim, e é muito importante também a gente deixar destacado que, querendo ou não, o paciente precisa também ser colaborador, né? Porque a gente vai também estar na dependência do uso dos elásticos de classe 3, né, Felícia? Sim, com certeza. Em relação quando compara com a máscara facial, né? A máscara facial, a gente já imaginava assim, se for uma terapia intraoral, vai depender menos do paciente. Sim, né? Não vai ter o comprometimento estético da face. Mas a gente fica à mercê do paciente para ele usar o elástico. E aí, então, depende da gente trazer muita motivação para esse tratamento, explicar a importância, explicar também sobre a questão tempo, né? A questão oportunidade de tratamento, que ali é um momento ali brincando contra o relógio, né? Para obter de bons resultados. Então, toda essa motivação, esse aspecto tem que ser bem destacado durante o tratamento com o paciente. E qual foi na sua pesquisa, Felícia, o tempo médio de tratamento que você acompanhou essas crianças, que você tratou a sua amostra? Qual foi o tempo médio e também qual foi
a gravidade dessa classe 3? Tinha que ter envolvimento maxilar, mandibular? O protocolo ele serve para os dois componentes ou é mais para o maxilar? Como que fica essa situação? Certo. O tempo de tratamento, ele deu uma média aí de 11 meses e meio, aproximadamente, tá, Fabiane? Mas assim, clinicamente eu notava que aqueles pacientes que apresentavam um maior nível de colaboração, sabe, aqueles que pegavam firme no uso do aparelho mesmo, de 6 a 8 meses já estava corrigido. Já estava corrigido, algumas vezes já estava até sobrecorrigido, tá? Então, é uma terapia bem eficiente e que necessita, é claro, o fator colaboração vai ser fundamental para essa eficiência, tá? Quanto a complexidade, a severidade da maloclusão, nós pegávamos paciente com padrão 3, tá? Era uma avaliação inicialmente clínica, padrão 3, mordida cruzada. Geralmente, eles apresentaram aí todos com um valor do ITS de pelo menos -1 ou menor, tá? Então, tinham todos aí uma severidade. Olha, e a cefalometria ajudando a gente a diagnosticar, Sim. né? Olha lá, chamando os alunos aí de ortodontia para esse aspecto, né? Vejam só. Sim, não é? Porque a gente ouve tanto falar, joga fora, não precisa. Aí quando você vai ver a pessoa ensinando, tá lá, sabe? Eu sei que ela não é o fator principal, mas ela te ajuda a você compreender qual o problema esquelético do paciente, você concorda? Com certeza. E no padrão 3, esse aspecto do ITS é uma coisa que eu uso muito, assim, sabe? Clinicamente, às vezes numa questão de um caso limítrofe, num caso de dúvida, é sempre uma avaliação que eu procuro fazer, sim. Então, realmente concordo, não é deixado de lado, não. A gente usa bastante na prática, né? Uhum. E aí você estava falando da amostra e tinha um componente, então, esquelético realmente de classe 3 e padrão 3, né? Sim, todos com um padrão esquelético. Todos com padrão esquelético de classe 3. A gente não conseguiu separar a amostra em relação, por exemplo, à tendência de crescimento horizontal, vertical, e eram randomizados. Então, nesse sentido, nós tínhamos aí uma mistura, né? Então, tínhamos pacientes verticais, horizontais, tinha os mesofaciais, mas realmente a gente notou bons resultados em todos os tipos faciais, todas as tendências de crescimento, e isso foi algo que nos surpreendeu bastante. E nessa faixa etária, o paciente estando dentro do surto de crescimento, sendo bom colaborador, o que você observou na sua pesquisa quanto a efeito esquelético? Certo. Sim. Porque teve algum componente também dentário ou foi só esquelético? O que eu posso esperar utilizando o MAMP nos meus pacientes? Certo. Olha, na minha pesquisa nós fizemos um ensaio clínico randomizado com 2 grupos, tá? Em um dos grupos, que é esse protocolo MAMP que nós estamos realmente divulgando hoje, que nós indicamos para o tratamento do padrão 3, foi com expansor híbrido. E no outro grupo, nós usamos um expansor convencional. Então, o mesmo protocolo. Um Mirax normal. Tem os mini implantes, exatamente. E nós notamos, na comparação dos grupos, que o expansor híbrido com os mini implantes na mandíbula, eles foram capazes de promover mais efeitos esqueléticos. Então, a gente teve, por exemplo, um SMA, um ângulo SMA maior no grupo MAMP. Nós tivemos um aumento do comprimento da maxila também maior. A cavidade nasal abriu mais no grupo com expansor híbrido. Então, realmente, todos os efeitos ortopédicos apresentaram aí maior expressividade no grupo MAMP. E, além disso, no grupo Rirax convencional, que não tinha ancoragem na maxila, ancoragem óssea na maxila, nós tivemos uma maior quantidade de efeitos dentários. Tivemos maior mesialização dos dentes posteriores. Ah, sim, entendi. Então, teve realmente mesialização da ancoragem, né? Sim. O MAMP, como ele está ancorado em dentes, ele ainda assim ele vai apresentar uma certa mesialização. Mas como tem os mini implantes no palato, isso é muito mais controlado. Dá uma estabilizada, dá uma seguradinha ali. Exatamente. Certo. Pode continuar. Eu ia falar que essa é uma diferença, por exemplo, que a gente pode citar também em relação ao protocolo de Klerk. O protocolo de Klerk não tem nenhum componente dentário, né? Então,
Ele estaria lá na pista infrazigomática, o elástico não estaria apoiado no dente. Então, só para citar essa diferença também, que é notável. Certo. E para usar esse protocolo, professora, tem um limite de tempo que eu posso deixar o expansor híbrido com o protocolo? Posso deixar 1 ano e meio, 2 anos? Como funciona? Tem esse tempo, assim? Sim. Nós recomendamos a utilização por 1 ano, né? Então, passa daqueles 6 meses de contenção do expansor, deixa ele lá quietinho e aproveita ele como ancoragem por mais 6 meses, tá? Esse é o tempo de tratamento aí que nós recomendamos. É claro que, novamente, quando os resultados são mais expressivos nos primeiros meses, tá? Então, a gente recomenda, às vezes, a gente espera até que o tratamento seja solucionado antes dos 12 meses, mas esse seria o tempo máximo. E depois desses 12 meses de tratamento, aí você tem que fazer um tratamento com alguma contenção. E nós fizemos a contenção com uma mentoneira. Voltamos à mentoneira de uso noturno por mais 1 ano. Então, Aí depois... podemos utilizar só a mentoneira ou também você recomenda algum aparelho ortopédico para manter o antero posterior ou só a mentoneira é suficiente? Nós utilizamos só a mentoneira é suficiente como controle. Alguns pacientes eles já estavam aí numa fase de avaliação pró-ortocorretiva, alguns a gente queria aguardar o final do crescimento, então porque é um momento ali de... Eles estão no final do segundo período transitório, ou eles estão já no começo da dentadura permanente. Então é uma fase aí de replanejamento para avaliar. Certo. O MAMP substitui a terapia com máscara e protração da maxila, tração reversa ou não? Não, e esse é um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas confundem. Ah, Felícia, tem esse paciente aqui, mas ele não é colaborador e não queria usar máscara. Mas não é um substituto, porque as idades são diferentes, as idades de indicação são diferentes, tá? Porque a máscara facial, ela vai ter melhores efeitos se ela for tratada numa dentadura mista mais jovem, né? Então, lá no primeiro período transitório ou no período intertransitório. E a nossa terapia, ela já é indicada para uma fase mais tardia, depois que os caninos inferiores já estão irrompidos. Por quê? Primeiro, justamente por causa dos mini-implantes. A gente não consegue posicionar os mini-implantes na mandíbula se os caninos inferiores estiverem intraósseo. Então, por esse motivo, as idades são diferentes. Então, esses tratamentos, um não substitui o outro. Então, se um paciente chegar lá aos 7, 8 anos, a indicação de tratamento padrão ouro continua sendo a máscara facial. Agora, se o paciente chega lá na adolescência, 11, 12 anos de idade, aí sim nós podemos pensar nessas soluções inovadoras com ancoragem óssea. Então, o protocolo MAMP, então, ele vem também, então, somar junto aos protocolos de tratamento do padrão 3, né? Então, nós continuamos com a ortopedia com máscara na idade mais precoce e aí depois nós vamos para o MAMP, né, Felícia? Perfeito, isso mesmo. Cada um com a sua idade ideal é mais uma ferramenta, uma opção terapêutica para nós utilizarmos nos nossos pacientes, mas cada um no seu tempo ideal, cada um na sua idade ideal de tratamento. Então, o diagnóstico diferencial aí seria a faixa etária mesmo e o estágio de crescimento que o paciente está, né? Em qual eu vou optar, qual protocolo eu vou indicar, né, Felícia? Exatamente. É exatamente isso. Tá. E existe alguma... assim, você falou que nós vamos continuar utilizando o elástico de classe 3, o paciente vai precisar usar isso 24 horas, ou como é que vocês fizeram na sua pesquisa para você chegar aos resultados que você obteve? Sim, 24 horas. A gente não dava mole para o paciente. Eu gostava, assim, até de começar já a orientar e motivar o uso dos elásticos já desde o primeiro dia de ativação. Então, era algo, um diferencial aí que eu achava que incentivava bastante para ele perceber desde sempre que o elástico era essencial, fundamental. Não podia passar um momento assim. E a gente utilizava uma força inicial de 150 gramas, que era mais ou menos assim, um elástico 1/4
E a Uhum. partir do segundo mês, nós começávamos com uma força de 250 gramas, com um elástico 3,16, por exemplo. E a gente pedia para os pacientes trocar os elásticos, trocar por novos, todo dia de manhã e todo dia à noite. Então, 2 vezes por dia eram trocados esses elásticos para sempre ter o maior potencial de força possível, tá? E isso, um outro ponto que eu vou já aproveitar também para mencionar é que a gente também motivava muito em relação à higienização, Fabiane. A higienização era algo que se ele passasse por mim, ele ia ter de novo toda aquela palestra sobre a higienização, principalmente na região dos mini implantes, tá? Porque na mandíbula a gente teve uma taxa aí de instabilidade de mini implantes de cerca de 15%. Então, por esse motivo, a gente sempre... Isso com todo esse protocolo de higienização artificial. Sim, claro, isso pegando no pé deles, né? Pegando no pé, exatamente. Mas porque realmente aqui esses mini implantes da mandíbula, eles apresentam um maior nível de instabilidade, né? Uma região, às vezes, que é mucosa, também não ajudava muito. E aí, por esse motivo... nós ficávamos bastante no pé da higienização. E a gente tinha um protocolo assim, de higienização que era a utilização de uma escova bem macia. Algumas vezes nós recomendávamos aquela da Curaprox, a Curaprox Surgical. Para a escovação somente dos mini implantes, então era uma escova só para os mini implantes. Recomendávamos a utilização, depois da escovação dos mini implantes, a utilização de um PerioGard, de uma clorexidina em gel, na região dos mini implantes por cerca de 1 minuto após a higienização. E isso Todos os dias. Todos os dias, exatamente, todos os dias. Somente ali na região dos mini implantes, depois o paciente enxaguava. E aí esses fatores a gente foi percebendo que aumentava a estabilidade. Então essa é uma dica clínica, né? Um tip clínico para ficar no pé do paciente em relação à higienização. E a aplicação dessa clorexidina em gel, tudo isso aumenta a chance de sucesso do mini implante da mandíbula. Agora, no palato, tranquilo. O mini implante do palato é uma beleza. A gente de todos os pacientes da pesquisa, de 38 mini implantes do palato, só perdeu um mini implante de um paciente. Nossa! Menina, que maravilha! Só um! Só um. Então, no palato, uma belezinha. Mas nós temos que estar atentos aos mini implantes da mandíbula. Ô Felícia, e você falou do uso do expansor híbrido na maxila, que é a ancoragem do MAMP, certo? Sim. Na sua amostra, você preconizou a expansão rápida de maxila prévia ao uso dos elásticos, ou você só realizou a disjunção nos pacientes que realmente precisavam da disjunção? Não, a disjunção foi realizada em todos os pacientes, tá? Nós fizemos um protocolo padronizado de expansão para todos. Nós fizemos um quarto de volta pela manhã e à noite por 14 dias, em todos, antes da expansão. E o início da tração já era no primeiro dia de ativação. Então, eu fazia a instalação do aparelho, instalava o MARP, instalava os parafusos, com a ajuda do Dr. Zé Bastos. Vou aproveitar até para agradecer ao cirurgião Zé Bastos, o Centrinho, que foi... Tem toda uma equipe para agradecer, na verdade. Vou até aproveitar o Alexandre Magno, o Sérgio, que é o técnico. Alexandre esteve aqui comigo. Eu fiz questão de trazê-lo aqui para falar do MARP para os nossos alunos. Eles adoraram. Fizeram um hands-on maravilhoso. Inclusive, hoje eu estava falando com ele no WhatsApp, falando que logo ele vai ter que voltar aqui. Ah, que legal. O Alexandre é um super expert em MARP. E ele compartilhou, ele foi um grande auxílio aí na nossa equipe. Aprendemos muito com o Marco, com ele. E, nossa, só tenho a agradecer. É uma semana incrível também, né? E é Sim. isso, tá vendo? Olha quantos presentes, né? Além de todo esse desenvolvimento desse protocolo maravilhoso, toda essa equipe, todas essas pessoas que eu tive o prazer de conviver aí de pertinho durante esse projeto, né? Então... Eu sempre falo que nós somos abençoadas porque Deus é maravilhoso. Deus coloca pessoas muito especiais no caminho da gente, né? Com certeza. E aí a gente só tem a plantar, porque são só pessoas do bem, só pessoas em busca de um mesmo propósito, né, Felícia?
Com certeza, Fabiane, com E certeza. me fala aqui, então aí vocês fizeram ativação, um quarto de manhã, um quarto à noite, por 14 dias, e já no primeiro dia, então eu posso colocar o elástico de classe 3 com força de Isso, 150 gramas. mas já vou dar mais uma dica clínica aqui, ó. O que acontece? Quando a Opa! gente instala o MARP e os mini implantes no palato, fica tudo ok. O paciente fica tranquilo. Agora, o mini implante da mandíbula, ele é um pouquinho mais desconfortável, tá? Principalmente por ser uma região um pouquinho mais sensível, a proximidade das raízes, às vezes ele sentia um pouquinho mais a pressão. Por ser pacientes jovens, o que eu gostava? Eu gostava de fazer a instalação e já liberar o paciente para ir para casa descansar. Ah, vai para casa descansar e marcava a próxima consulta no outro dia, no dia seguinte, o mesmo horário. No outro dia, dia seguinte, aí já estava tudo perfeito. Ele já não sentia mais nenhum desconforto, já estava tudo tranquilo. Aí sim, nesse momento que eu começava a ativar e já ensinava ele a usar o elástico. Aí a partir daí não tirava mais. Só depois Ah, da excelente, sua... excelente dica, né? Porque é Sim, muita informação, é muita coisa para um dia só sim, de consulta, né? E ele se não exatamente. acostumado com aquele negócio na boca dele lá, né? E vai machucar, não vai, vai doer, não vai. Ótima dica, bom isso aí, Felícia. Exatamente, né? E aí já, porque se já começasse a ativar, já teria mais um desconforto, mais aprender a usar o elástico, então seria muita informação. Então eu preferi segmentar isso em duas fases, e aí eu notei que eles conseguiam ir mais tranquilamente para o tratamento. Certo. Ô Felícia, e eu tive uma pergunta aqui que até o professor Rogério me mandou. Quais são os critérios que você utilizou para selecionar os mini implantes? Ah, certo. Para selecionar os mini implantes, vamos lá. Nós utilizamos os mini implantes da PEC Lab, Fabiane, e os mini implantes para o palato, nós utilizamos, são os referenciados para um expansor pré-manufaturado, que é aquele expansor 2S da PEC Lab. Ele é um expansor Hum? pré-fabricado que ele serve como guia para a instalação dos mini implantes, tá? Então, existem mini implantes próprios para esse tipo de expansor. E aí nós utilizamos esses mini implantes, que são o HS MARP, da PEC Lab. E em relação à seleção de tamanho, nós utilizamos, como eram 2 mini implantes só na região anterior do palato, nós não tínhamos muita preocupação em relação à quantidade disponível de osso, porque nós colocávamos os mini implantes numa região com muito osso disponível. Então, isso É, não é algo preocupante. Então, nós utilizamos o mesmo referencial de tamanho lá do professor Lee, daquele primeiro artigo do expansor MARP de 2010, que eram expansores, então, certo. com 1,8 de diâmetro, 7 de comprimento e 4 milímetros de transmucoso no palato. Agora, aqui na mandíbula, nós utilizamos também mini implantes da PEC Lab, mas também utilizamos alguns casos mini implantes, por exemplo, da Morelli, que são mini implantes de 1,6 de diâmetro com 6 de comprimento. E o transmucoso de 1 só, para não ficar muito alto aqui na Do região mandíbula. alto, para não incomodar tanto o paciente, né? Exatamente. E, ô Felícia, existe alguma outra complicação assim relacionada aos mini implantes que você passou durante a sua pesquisa? Ou o que você foi tranquilo ou teve alguma complicação específica que você notou na sua pesquisa? Olha, a complicação mais específica realmente era em relação a alguns casos de instabilidade, tá? E quando tinha instabilidade, se ainda não tinha tido correção da mordida cruzada anterior, nós esperávamos um período aí de uns 14 dias, 21 dias, e fazíamos a reinserção. E aí fazia uma reinserção, por exemplo, com uma angulação maior, para tentar aí uma maior estabilidade primária. Certo. Mas basicamente era mais essa. Em alguns casos, por exemplo, se o paciente apresentava uma faixa aqui muito limitada de mucosa para a instalação do implante, às vezes se ele ficava muito baixo e tinha uma higienização mais pobre, às vezes você notava um pouquinho de hiperplasia na região dos mini implantes, mas isso com uma instrução mais adequada de higienização, Cuidadosa. de clorexidina em gel, a gente já notava a melhora, tá? Então, mas era basicamente mais essas alterações. Em relação, então era cuidado com higiene, sempre cuidados
para verificar a estabilidade, coisas do tipo. Aham. Ô Felícia, e o ponto também que eu preciso observar, o momento de parar o uso do elástico, é ter a sobrecorreção, é isso que você seguiu também? Ou tem um número que eu preciso seguir, quanto de sobrecorreção, que é o momento de parar, suspender, eu suspendo o elástico, uso o elástico em menos tempo, vou desmamando o paciente, como funciona essa parte? Não, a gente fazia até a sobrecorreção. Quando notava a sobrecorreção, você pode aí manter mais um mês de uso noturno, só para não tirar de repente, mas aí já fazíamos a troca pela contenção com a mentoneira. E a mentoneira uso noturno? Uso noturno da mentoneira, tá? Mas era tranquilo. E, por exemplo, o único caso assim, que a gente tirava já abruptamente era, por exemplo, se um paciente chegava, tinha uma instabilidade de um mini implante. Já estava corrigido. Aí, nesse caso aí, a gente já optava pela remoção de todo, ao invés de prolongar mais até atingir um grau maior de sobrecorreção ou para fazer esse desmame do elástico. Entendi. E você tem contato, você acompanhou esses pacientes no pós-MAMP, para você falar um pouquinho para a gente do que ou é o que está vindo por aí? Não, eu tive sim. Quando eu terminei de atender meus pacientes, eu tive que passar eles, porque eu estava indo para o doutorado de sanduíche, fiquei alguns meses fora. Mas aí agora, quando eu retornei para finalizar o doutorado e começando aqui o pós-doutorado, tive a oportunidade de ir lá na clínica e rever alguns dos pacientes. E aí vendo agora, eles já são adolescentes agora bem grandões, e a gente vê aqueles resultados, aquelas oclusões que estão cada vez mais lindas. Agora alguns finalizando a corretiva, outros que já finalizaram a corretiva, outros que estão a gente simplesmente acompanhando o crescimento. Então, nós estamos vendo resultados a longo prazo bons. Ainda não temos pesquisa, porque ainda não deu tempo, né, de um acompanhamento tão longo, mas espero que os resultados de estabilidade sejam tão favoráveis quanto que estamos vendo, né? Certo. E aqui o professor Rogério nos manda uma pergunta. Teve algum caso que você entrou com o aparelho fixo elástico de classe 3? Tipo assim, veio o paciente e estava com instabilidade de algum mini implante, já estava com uma sobrecorreção legal, você tirou e já entrou com a mecânica de fixo elástico de classe 3? Olha, eu não lembro nenhum caso específico no grupo do MAMP que a gente já precisou do elástico assim, de imediato, sabe? Tirar para já começar a terapia. Mas alguns casos, depois, por exemplo, terminou, controlou, chegou o momento da corretiva, aí se precisou fazer algum ajuste com elástico, nós utilizamos sim, tá? Mas aí tem vários fatores que foram sendo observados. Alguns chegaram até, por exemplo, a estar tão sobrecorrigido que está com classe 2. Então, tem todos os fatores. Mas nenhum que eu lembre, assim, que precisou remover para começar imediatamente. Imediatamente, assim, não, né? Ficaram no período de contenção realmente com a mentoneira, Exatamente. Né? Teve alguns, por exemplo, que depois, vamos supor, depois de um período aí de um ano e meio, começou o tratamento da ortocorretiva, e aí a gente observou a necessidade de usar algum elástico de classe 3, aí nesse momento foi utilizado. Entendi. Aí depois com a mecânica fixa. Certo. Pessoal, você, substituindo a... sim, professor Rogério, você quer saber se chegou a substituir a mentoneira pela mecânica de aparelho fixo e elástico de classe 3? Eu acho que é isso que ele quis saber, mas você já respondeu que não, né? Toda a sua amostra, vocês utilizaram a mentoneira como contenção, né? Isso, a mentoneira como contenção, e aí depois que começava a ortocorretiva. Aí segue o fluxo da mecânica de classe 3, né? Exatamente. Sim, então olha só, olha como que o MAMP veio realmente participar da lista de protocolos da classe 3, né, do padrão 3. Então é a máscara, é o MAMP, depois a mecânica fixa com o elástico de classe 3, né? Exatamente. Ó, nós temos aqui, ó, a mentoneira é melhor que o ativador para a contenção do MARP. Do MARP não, do MAMP, né? Eu acho que
a Jaqueline quis dizer. Aham. Eu acredito que aí vai da preferência de cada profissional, né? Às vezes tem bastante gente que usa o Bionado Progênico, 3, né? o frango. Progênico, Franco 3, né? Porque Exatamente, o ativador seria mais para o paciente padrão 2. Então, eu acho exatamente. que ele não caberia como contenção de um tratamento padrão 3. Então, eu acho que seria algumas indicações progênico ou Franco 3, né, Felícia? Exatamente, que é o que nós vemos mais comumente como contenção ativa depois do tratamento do padrão 3. Né? Eu, particularmente, eu gosto muito de recomendar indicar o progênico. Entre o Ah, progênico e o franco, eu prefiro o progênico. Eu acho o franco tem toda a eficiência dele, mas eu acho ele um aparelho mais grosseiro, sabe? Eu acho que o paciente, eu já tive experiência com os dois. E os meus pacientes foram mais colaboradores no uso pós mecânica de protração de maxila com o progênico, por ser um aparelho mais não, eu não vou falar mais simples, mas um aparelho mais leve, entende? sim, com certeza. Ai, Tá, e sentindo, então seria isso é isso. uma questão de preferência, né? Sentindo o dia a dia clínico, sentindo que se adapta melhor. Mas nos meus pacientes foram todos comentando ele. Certo. Ô, Felícia, e você tem um artigo, você já publicou o artigo do seu trabalho, né? Já tem um Excel quentinho, que é aquele dos casos clínicos, está na Journal of Orthodontics, no qual a gente demonstra o tratamento com 2 casos clínicos, leitura imperdível para quem quiser realizar um tratamento com a terapia MAMP. Temos também na Engle publicado a comparação dos expansores, então para quem quiser conhecer um pouquinho sobre o expansor híbrido, as suas indicações dos pacientes jovens. Também temos aí alguns artigos aceitos que estão a caminho, né? Mais alguns em produção. Então, bastante coisa por vir também aí pela frente. Então, literatura já tem para quem tiver curiosidade e que quiser utilizar esse protocolo que realmente veio para ficar e tem orgulho de ser brasileiro, né? Dessas mamães maravilhosas aí, né, Felícia? É só buscar os artigos que tem bastante leitura aí, bastante embasamento, né? Isso mesmo. E também, antes de realizar o tratamento, vai dar mais segurança. Nós deixamos lá tudo bem detalhado, toda a parte técnica está toda detalhada, tudo que usamos, qual o tamanho de implante, qual o tamanho de elástico. Então, é uma leitura super recomendada para a aplicação do protocolo MAMP no consultório. E, é claro, também pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail, que também estou super acessível para ajudar qualquer dúvida. Fiquem super à vontade. Sim, exatamente. Felícia, bom, eu acho que nós falamos os principais tópicos e já tem mais de meia hora a nossa live, você acredita? Que horas são aí, Felícia? Você tem horas aí? Aqui, 9 horas, 9 em ponto. Olha aí, já tem uma hora, minha querida. A gente conversa demais, tá vendo? Tá vendo? O assunto flui, a gente nem vê a hora passar, né? O assunto flui. Acontece isso em todas as minhas lives. Aí eu fico preocupada, senão o Instagram derruba a gente, né? Entendi. A Entendeu? gente levou o susto, né, da internet, ó, mas agora fluiu, tá vendo? Na hora que Fluiu, eu sabia que ia dar 100% certo. Fica tranquila. Viu? Olha, Felícia, eu quero te falar que logo, se Deus quiser, eu quero ter você aqui com a gente. Eu faço questão dos nossos alunos ter contato com você, que é uma das mamães do MAMP, desse protocolo maravilhoso. E se Deus quiser, logo você vai vir a Cuiabá para dar uma aula, uma brilhante aula, como você sempre ministra. Até parabenizo você também pela sua didática, pelo seu esforço, pelo seu estudo, né? Porque não é fácil, né? As pessoas olham e falam, é fácil, né? Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Você ter uma pesquisa randomizada desse jeito, padrão 3, ou seja, existe toda uma dificuldade por trás. E a gente, por amor à pesquisa, por amor à ortodontia, a gente vai atrás e a gente segue em frente, né? Com certeza, Fabiane, eu já agradeço. Vai ser um prazer estar aí com vocês, com certeza. Sim, com certeza. Serão momentos muito bons, então já agradeço. Muito obrigada também pelos elogios. Esse é sempre o nosso objetivo, a gente trabalha, tem todos os desafios, mas
É tão gratificante, olha só, na sexta-feira à noite, estar conversando com vocês sobre isso. Eu acho que não tem prazer melhor, não tem recompensa melhor do que todo esse esforço. Não tem coisa melhor pra gente começar um fim de semana, né? Sim, com certeza, com A certeza. gente E encerra aí, uma semana feliz. exatamente, e aproveitar para parabenizar também você por toda essa iniciativa, produção de lives, isso é muito, muito bom para a ortodontia, essa transmissão de conhecimentos. Pessoas distantes, olha só, você é em Cuiabá, eu aqui em Bauru, e Estamos tão possibilitando essa perto, né? Olha aí, eu tô te vendo. então, compartilhando esse bate-papo aqui, ó, pertinho, cara a cara. E ainda compartilhando com outros colegas, né? Então, olha aqui, que coisa boa. Então, agradeço e Sim, parabenizo você também. tá? Muito obrigada. E o convite não foi só esse. Logo, logo você vai ver o WhatsApp tocando aí, Felícia. Bora falar desse assunto aqui, Felícia. Que dia que você pode? Porque eu não deixo ninguém quieto, não, hein? Então você vai ter que me aturar. Não, pode mandar que assim que tocar eu já vou responder. Então tá, Felícia. Aqui até tem uma perguntinha aqui pra gente encerrar. O custo do MAMP. Quanto fica mais ou menos o valor? Certo, ó, vamos lá. O valor do MAMP, vou falar do valor de custo, tá? E aí, porque aí o valor profissional cada um é que vai colocar de acordo com o seu consultório e tudo mais. Mas o valor de custo, ele é um expansor pré-fabricado da PEC Lab, que nós utilizamos no arco superior. Ele custa mais ou menos aí de 160 a 180 reais, com 2 mini implantes que custam de 50 a 60. E mais 2 mini implantes na mandíbula também, de 60 cada um. Então, 120 reais de mini implantes, mais 160 reais do aparelho. Além disso, você vai ter que colocar no custo o preço para o protético confeccionar seu aparelho, né? O protético também, aí a confecção provavelmente aí parecida com o que você paga aí para a confecção de um expansor convencional, tá? Então, todos esses custos, coloca aí na ponta do lápis. 600 reais, né? 700 reais, né, Felícia? Mais ou menos. Mas é um preço, assim, acessível, ainda que pareça que não, se você comparar com as mini placas, né? É um preço que fica muito mais lá embaixo. E também considerar aí o valor é inestimável para o paciente, né? Do ponto de vista de possibilitar uma terapia ortopédica na adolescência, que até anos atrás a gente não conseguia, né, Fabiana? Não, menina! O custo fica baixo, perto dos benefícios que a terapia traz. Então, eu super recomendo os mini implantes. Hoje em dia eles estão com preços aí super acessíveis, os ortodontistas mesmo colocam, não precisam pagar o cirurgião também, então eu acho que é um custo razoável, Professora, então nós vamos ter que encerrar, tá? Ó, você receba a minha gratidão, o meu abraço, fique com Deus, muita saúde para nós, né? E logo nós estaremos juntas, seja aqui ou seja em Bauru. Se eu for a Bauru, logo, logo eu baixo aí para falar com você, tá bom? Bem assim, com certeza. Será um prazer. Chegou em Bauru, já me avisa, que aí eu vou Então tá, joia. Então, muito combinado. obrigada. Pessoal que está aqui com a gente, ó. Semana que vem, outra live, tô definindo o tema, mas um tema também bem interessante, atual, porque, Felícia, a intenção é divulgar bons trabalhos, pautado em ciência, porque nós amamos ortodontia e nós amamos ensinar, né, Felícia? Com certeza, Fabiana. Então, tá bom. Muito obrigada. Fique com Deus, tá? Um abraço para todos. Um abraço aí à distância. Fiquem com Deus. Aproveitem o final de semana e muito obrigada. E desculpa pela internet de novo. E muito obrigada por ficar aí até o finalzinho. Um beijo. Isso, um beijo. Fique tranquila. Tchau. Beijo.